E aí, gente, como é que vocês estão? Que prazer ter vocês aqui com a gente. Mais um programa Reflexão. Eu sou o Luiz e nós vamos ter mais alguns minutos aqui para a gente compartilhar da Palavra de Deus. É muito bom ter a sua companhia, é muito bom ter você junto com a gente, fazendo com que esse programa alcance um número cada vez maior de pessoas, porque afinal de contas, o nosso Reflexão tem a ver com a Palavra de Deus. O maior tesouro que a gente pode ter na vida é conhecer a Deus, né? A maior riqueza que a gente pode ter, porque o dinheiro pode comprar muitas coisas, pode resolver muitas coisas boas até demais, mas tem coisa que o dinheiro nunca vai comprar, que é o amor de Deus, que é a salvação e o que mais Ele ainda pode trazer à nossa vida. Isso dinheiro jamais vai poder comprar esses benefícios, esse presente de Deus. Mas eu quero poder falar um pouquinho hoje com vocês sobre amizade. Amizade. Alguns anos atrás eu li uma pesquisa falando sobre questão de amizade e envolveu o WhatsApp também. Que teve um dia, alguns anos atrás, que o WhatsApp ele tinha até então, acredito que isso já deve ter superado bastante, mas na época em que vi essa matéria, o WhatsApp ele tinha superado a casa dos 64 milhões de mensagens compartilhadas em um único dia, em apenas 24 horas. Ao redor do mundo, o WhatsApp ele bateu esse recorde, mais de 64 milhões de mensagens sendo compartilhadas em um único dia. Gente, é muita coisa, eu não tenho noção da grandeza que é esse número, mas isso mostra algo que a gente termina valorizando cada vez menos. Pessoas que estão conosco todos os dias, bem do teu lado, e a gente passa muito tempo visualizando, acessando o celular. Eu tenho um amigo que é fisioterapeuta, e aí ele estava dizendo que na faculdade, ele estudando, ele já, se eu não me engano, ele vai se formar esse ano, alguma coisa assim, mas aí ele dizendo que aumentou e muito, fisioterapia para essa junta aqui, de tanto ficar nessa posição acessando o celular, e aqui também na nuca, o número de pessoas com problemas aqui nessa área da nuca cresceu de forma assim absurda, justamente por causa da posição, de ficar de cabeça baixa, muito mais tempo do que era acostumado ficar, e esse movimento com o polegar. Então, muita gente passou assim, teve um crescimento altíssimo em pouquíssimo tempo, problemas nessa junta aqui e na nuca. A gente termina querendo impressionar muita gente. A gente sai com os amigos, mas a gente quer impressionar quem não está ali naquela roda. A gente quer comer uma pizza, quer comer um sanduíche, vai para algum passeio, vai no parque. Então a gente junta aquilo que a gente chama de amigo. Mas quando nós estamos com esses amigos, a gente passa boa parte do tempo olhando para o celular, mandando mensagem para quem não está ali, mandando fotos para quem não está presente, ao invés de valorizar aquele tempo tão precioso, justamente com aquelas pessoas que nós chamamos de amigo. Todo mundo precisa de amizade. Ninguém nasce sabendo. Todo mundo precisa aprender a ler com alguém, precisa aprender a falar com alguém, precisa aprender a dirigir com alguém, precisa aprender. Qualquer profissão a gente aprende porque tem alguém para nos ensinar. Então, tudo na nossa vida a gente só sabe porque teve alguém para nos transmitir. Alguém que trouxe o conhecimento, alguém que nos ensinou. Então, nós sempre vamos precisar de todo mundo. Ninguém consegue ficar sozinho. Se não quer ter amigo, vai para uma ilha, fica lá sozinho, né? Mas se não, em sociedade sempre vai ser necessário essa companhia. Mas a modernidade que ajuda e muito, a modernidade que facilita o contato, principalmente com quem está longe, mas a gente não pode viver exclusivamente para ela. Às vezes eu estou em casa
às vezes mexendo no celular, ou resolvendo alguma coisa, ou simplesmente passando tempo. Eu estou lá olhando, curtindo, vendo os comentários. E o meu filho está lá brincando sozinho. E ele fica, papai, vamos brincar? E eu falo, tá, filho, eu já vou. E nesse eu já vou, passa mais não sei quantos minutos aí. E aí ele está lá sozinho, e ele vem, e ele fala, papai, para de mexer no celular, vem brincar. E eu, cara, o que é que eu estou fazendo aqui, né? E aí eu deixo o celular de lado, é o meu filho que está ali. Semana passada, no último programa, eu falei que de momentos que a gente precisa aproveitar com os nossos filhos, porque um dia ele cresce. E quando ele crescer, ele vai ter agora os seus amigos. O papai e a mamãe já não serão os únicos. E quando ele for para a faculdade, e quando ele casar, tiver uma nova família, o momento é agora, o tempo é esse de aproveitar. É bom, às vezes é até necessário a gente usar as mídias sociais, o WhatsApp, mas e aqueles que estão sentados na mesa com a gente? A gente sai para passear, sai para lanchar, tá lá na mesa, 15 pessoas, e aí a gente pede só pizza grande, né, para todo mundo comer, mas de 15... tem 12, ao invés de comer, tá tirando foto do prato para mandar a foto da pizza para não sei quem. Até eu já fiz isso para tirar foto do prato, cara. E aproveitar o tempo para conversar, colocar o papo em dia. Eu não sou tão velho assim, né? Eu prefiro acreditar que essa modernidade tem pouquíssimo tempo, porque eu sou da época que não tinha celular. Então, sair com os amigos, a gente saía para conversar. E nós passávamos horas conversando, horas dando risada. Mas quando é hoje, se a gente senta 30 minutos com alguém, talvez tenhamos 10 minutos de conversa. E os outros 20, se a gente fica assim, meio sem jeito, o que é que eu vou dizer agora? E parece que está só ouvindo os grilos, né? Que não tem papo, não tem assunto. E aí a gente fica, tá frio hoje, né? Aí o outro diz, tá frio. Será que vai chover? Não sei se vai chover. E fica essa conversa assim, que não vai para lugar nenhum. Onde foram parar as boas conversas? Onde foram parar as boas risadas? Gente, é uma delícia. Então, saber equilibrar essas coisas. Porque a Bíblia fala algo interessante sobre a amizade que eu queria ver com você. Aqui no livro de Provérbios, capítulo 17 e o versículo 17. Eu até recomendo para vocês poderem ler o livro de Provérbios, porque o livro de Provérbios é considerado o livro da sabedoria. Então, praticamente todos os versículos do livro de Provérbios diz o que você faz, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Se você fizer o que deve ser feito, os benefícios. Se você fizer o que não deve ser feito, os prejuízos. Então, é muito interessante, é um livro que até recomendo você ler, o livro de Provérbios. E no capítulo 17, versículo 17, nos diz assim: o amigo, ele dedica sincero amor em todos os momentos, e é um irmão querido na hora da adversidade. Então, amigo de verdade não é aquele que vai passar a mão na nossa cabeça, porque passar a mão na cabeça todas as vezes, principalmente na hora do erro, isso não termina sendo amizade, porque amizade é aquela pessoa que termina te falando a verdade, mesmo que isso venha machucar, mesmo que isso venha doer, mas vai produzir crescimento, vai produzir maturidade, vai te fazer uma pessoa melhor. Eu já tive erros na minha vida, coisas que eu errei, achando que estaria fazendo a coisa certa. Eu tive amigos que chegaram para mim e falaram: cara, eu tenho um negócio para te falar. E quando ele começou a dizer o que eu tinha feito, eu tinha dado uma baita de uma mancada, uma pisada na bola assim,
num trabalho em equipe que nós tínhamos feito, e eu estava liderando aquele trabalho em equipe. E querendo fazer um bom trabalho, eu terminei cobrando demais. E uma cobrança, digamos assim, um pouco áspera, né? E aí, a galera ficou bem chateada comigo, né? E eu não percebi isso. Até que 3 dias depois, um deles chegou para mim para conversar. E eu, caramba, velho, eu comecei a chorar, sabe? Chorar de vergonha. De vergonha e de arrependimento por eu ter tratado eles assim. Que poderia ter sido resolvido de forma diferente. Se a gente para e pensa antes de falar, tem gente que diz, eu falei sem pensar. Assim, na verdade a gente pensou, né? Fração de segundo, mas a gente pensou. E se você é uma pessoa que sente dificuldade de na hora da pressão, na hora da raiva, na hora do nervosismo, tu já explode, eu dou até um conselho, né? Se o problema aconteceu de manhã, resolve de tarde. Se o problema aconteceu de tarde, resolve de noite ou só resolve no outro dia. Porque você vai resolver o mesmo problema com as mesmas pessoas, só que se for de cabeça fria, o resultado sai completamente diferente, entendeu? Você termina falando o que iria falar ontem, mas o tom de voz é diferente. A postura é diferente. Já não tem mais aquele dedão apontando assim, que isso faz toda a diferença de forma negativa, né? Então, conversa no outro dia, resolve no outro dia, esfria a cabeça, vai dar uma volta. Porque a gente termina perdendo amizades preciosas, amizades valiosas. E quando esse meu amigo veio me falar isso, eu comecei a chorar de vergonha. Eu disse, cara, tu tem toda a razão. Pedi perdão a ele, pedi perdão a cada um da equipe. Não, cara, mas o relacionamento da gente mudou, mas mudou para muito melhor. Sabe, quando você percebe que estreitou mais o relacionamento. Então, amigos é para isso, amigos é para ajudar, é para levantar, é para fortalecer. Amigo que é amigo, ele abraça, ele passa a mão na cabeça, mas ele precisa falar a verdade. E a gente tem formas de falar a verdade. A gente não precisa ser agressivo, a gente não precisa ser ignorante, mas a gente pode sim falar a verdade com pitadas de amor, né? Põe um sorriso assim no rosto e fala lá, porque a gente precisa de amigo, eu preciso. Eu gosto de fazer amizade, eu gosto de conversar e eu acredito que você também. Então todo mundo precisa, é necessário, é algo que a gente vai levar para sempre. Amigos. Então valoriza o que você tem e aproveita as oportunidades que a vida te dará para conhecer e fazer novos amigos. E vindo para cá, eu estou fazendo novos amigos que estão aqui nos bastidores, você não está vendo eles, mas eles estão aqui trabalhando toda semana, fazendo com que esse programa vá ao ar e como eles são importantes. E o melhor amigo de todos é o nosso amigo Jesus. E eu quero só orar com você, mas só lendo esse versículo que está aqui no livro de João, no capítulo 15, versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu compartilhei com vocês. E no versículo 13 diz assim, não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. E Jesus deu a vida dele por mim e por você. O melhor amigo que a gente tem é o nosso querido Jesus. Posso orar por você? Pai querido, muito obrigado por esse dia, por esse tempo precioso e por você se oferecer para ser o nosso melhor amigo. E nós queremos que essa nossa amizade, ó Deus, venha para a prática, venha fazer parte do nosso dia a dia. Muito obrigado por tudo mesmo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, gente. Foi muito bom ter estado contigo e até o nosso próximo programa Reflexão. Um abraço, fica com Deus.